Olá, pessoal, uma boa noite. Vamos então iniciar mais uma live, hoje com um tema sobre o vazio existencial. Bom, eu acho que o tema já nos trouxe algo de novo, né? É lidar com essa ausência, né? Com essa vacuidade. Mas de qualquer maneira, né, o vazio existencial ele nos coloca, né, a vivenciá-lo. Eu acho que essa live não tem pretensão nenhuma, né, de tomar como uma proposta de definir o que seria o vazio, mas talvez poder falar um pouco sobre como é esse vazio que é sentir, né? O vazio que nos coloca nessa condição de sentir e que cada um, né, acaba vivenciando de uma determinada forma. Por quê? Porque de uma certa maneira, eu acho que a gente pode pensar que o vazio existencial ele nos coloca numa condição, né, de faltar palavras, né? Ali onde a palavra silencia é onde a gente consegue localizar o vazio. E aí eu vou pedir autorização de vocês, né, para fazer um percurso muito breve, assim, porque falar do vazio existencial é falar desde eu acho que desde Aristóteles, desde a filosofia, né? Eu acho que é inevitável pensar nesse assunto e não pensar, né, no quanto a filosofia e o quanto os filósofos se dedicaram a essa questão e, por outro lado, pensar nesse vazio contemporâneo. Então, eu acho que tem uma trajetória que eu não sei se a gente vai dar conta, né, de abordar esse vazio nessas diferentes esferas, né, mas desde Aristóteles, né, a gente considera que a filosofia já vinha pensando nesse vazio que acomete o ser humano e o coloca numa condição de sentir algo que é real e é sem resistência, né? O Aristóteles vai ter, de uma certa maneira, essa ideia. E, por outro lado, o quanto o vazio contemporâneo, né, e pensando, né, no que a gente escuta, às vezes, né, dos discursos e das conversas, né, o quanto, às vezes, ele fica... eu acho que ele fica minimamente menosprezado, vamos dizer assim, porque as pessoas não querem sentir, né? Falar do vazio já é algo que, enfim, não está nas rodas de conversa, né? Eu acho que já é algo que as pessoas evitam e poder senti-lo, né, faz parte de um processo tão necessário, tão essencial, mas que de uma certa maneira, né, nos coloca numa condição de precisar passar por esse vazio, né? Então, para começar, eu acho que falar da filosofia, eu não vou ficar só no Aristóteles, né? Mas falar do vazio existencial, primeiro me faz pensar no Sartre, né? Quando o Sartre diz aquela frase, né, clássica e norteadora do existencialismo, que é a existência precede a essência, né? E o que o Sartre vai, acho que nos ajudar a pensar nesse ponto? Como é que a gente existe, né? Como é que a gente constrói a nossa existência? E quando ele coloca a existência antes da essência, eu acho que ele nos coloca esse desafio, né, de pensar que primeiro
nós temos essa tarefa, né, esse desafio de existir. E conforme a gente escolhe os nossos passos e constitui com isso a nossa existência, aí a gente forma a nossa essência. E eu acho que o Sartre nos traz uma contribuição da gente pensar o quanto é difícil existir. É muito difícil, né? Porque existir na filosofia sartriana implica, né, em fazer escolhas, implica em se responsabilizar por essas escolhas e, em especial, como é que a gente lida com a nossa liberdade, né? O Sartre vai dizer que o homem é livre, né? Ele ainda usa a expressão que o homem é condenado a ser livre. E aí, eu acho que quando o Sartre traz essa liberdade que o ser humano tanto defende, né, preza, ele também vai trazer uma ponderação de que a gente luta tanto, mas a gente se angustia também quando nos deparamos com essa liberdade. Então, quando eu falo que existir não é uma tarefa qualquer, não é uma tarefa fácil, porque não é fácil também a gente lidar com a liberdade de escolha e, consequentemente, nos responsabilizar por essa escolha. Então, é tão mais fácil quando o outro escolhe por nós, né? É tão mais fácil quando o destino já está pré-determinado, né? Por quê? Porque você não tem que lidar com essa angústia, né, do existir. E aí eu tô retomando essa ideia do Sartre para pensar que se a existência ela vai ser construída, né, para a filosofia e de uma certa maneira implica, né, minimamente nesse ponto de fazer escolhas, se responsabilizar pelas escolhas e lidar com essa liberdade que a gente tanto preza, que a gente tanto defende, mas que ao tê-la, ao senti-la, nos angustia, eu vou dizer então, bom, como é que é o vazio existencial? Então, existir já não é algo qualquer, não é fácil, mas vivenciar então esse vazio, será que a gente está então nesse momento de hiato, né? Será que, fazendo esse paralelo com o Sartre, será que o vazio existencial, então, é exatamente quando a gente provoca, né, essa inanição em não escolher, né, em não se responsabilizar e não lidar com a liberdade? Ou seja, estou aqui dizendo, né, se para a filosofia existencial, né, a gente, para existir e então construirmos a nossa essência, para existir a gente precisa fazer escolhas, nos responsabilizar e lidar com uma liberdade que angustia, o vazio existencial talvez tenha exatamente essa função de provocar uma pausa, né, de provocar uma inanição. E nisso nos coloca nesse ato, nessa falta de palavras, mas que nos possibilita criar sentidos. Então, primeiro ponto que eu estou trazendo é desse vazio poder ser uma ferramenta nessa construção da nossa existência como um motor, né, com uma possibilidade de criar sentidos. Então eu acho que tomando, né, a ideia do Sartre, entendam que há um desafio, né, no nosso modo de existir, na maneira de existirmos, e esse vazio ele vai ser bem-vindo na medida em que utilizamos ele, né, como uma pausa, como um respiro, vamos dizer assim, como um fôlego, para então pensarmos
em potencialidades de sentido, né? Então, é interessante porque quando Aristóteles diz que o vazio ele é sem resistência, eu fiquei me perguntando, né? E fazendo essa ponte, né, do Aristóteles com o Sartre, eu fiquei me perguntando, bom, então, eu acho que de uma certa maneira, se não há resistência no vazio, né, o vazio nessa construção existencial, ele nos ajuda, né? É claro que talvez vocês possam dizer, nossa, mas sentir o vazio não é nada confortável. Bom, não sei se vivenciar esse vazio não é confortável ou se os seres humanos não estão acostumados com essa pausa, acostumados com esse nada, né? Com essa inanição. Na física a gente tem o termo vacuidade, né? Com essa vacuidade. Então, é pensar, né, o quanto o vazio ele pode, né, ser um motor aí de possibilidade de respiro, de possibilidade de pensamento, né? E isso nos possibilitar a construir, né, algum sentido. Vamos ver se o Carlos está entrando. Olá, Oi, Carlos. oi, Carol. Tudo Bom, bem? Eu consegui. comecei aqui a falar, Carlos, para ter que lidar com o vazio de fato, né? Brasil. E estava aqui pensando, antes de você chegar, e é interessante que agora, bom, acho que quem está nos acompanhando, eu não vou querer repetir tudo, mas eu estava aqui pensando um pouco no existencialismo, né? Que o Hum, Sartre vai nos trazer que a existência precede a essência, e se uhum. existir, né? Se responsabilizar pelas escolhas, fazer escolhas e lidar com essa liberdade que é angustiante, eu estava aqui pensando que o vazio existencial talvez seja uma ferramenta de fôlego nesse momento, Uhum, né? uhum. Ele não é necessariamente de todo ruim e, e eu estava aqui pensando que existir não é fácil. Eu disse que existir não é uma tarefa tranquila, mas que algumas pessoas podem pensar que o vazio é ruim de ser sentido, né, de ser vivenciado, porque talvez a gente não tenha esse costume, Aham, né? uhum. E aí você chegou e, enfim, não sei se você quer que eu continue, se você quer tomar uma água e respirar. Não, se você tiver uma linha de raciocínio, quiser continuar. Eu fiquei pensando, né? O Carlos, né, para quem está nos acompanhando, o Carlos estava numa aula, por isso que ele conseguiu chegar no momento e eu tive que lidar com essa ausência do Carlos. E aí, Carlos, eu achei interessante, a hora que você veio, né? Eu fiquei na dúvida se era um vazio, né? Se era um nada ou se era uma falta. E eu achei interessante, Uhum. talvez, a gente pensar na distinção, né, desses três espaços, se podemos dizer É, assim, né? É claro que eu vou ser um pouquinho lacaniano, né, no meu raciocínio aqui, para a gente pensar junto, mas a falta, né, é quando tem objetos que a gente deseja e que nos coloca em movimento. Então, algo que falta, né? Falta um livro no, enfim, na minha biblioteca, falta um livro na estante, quando falta uhum. algo, né? Essa falta nos movimenta, nos mobiliza, né? A buscar Cria uma algo. orientação, né? Tem. E tem um objeto definido, né? A gente sente falta de uma pessoa, a gente sente falta de um, sei lá, de um amor, de um carinho, um afeto, né?
O nada, o nada nadifica, né? É Heidegger isso também, né? Uhum, Mas o nada, eu acho que. E tem o Sartre também, né? Entre o ser e o nada, estou aqui falando e pensando, né? uhum, O nada, ele também é um objeto, se eu for pensar na via lacaniana, né? Porque as pessoas anoréxicas, por exemplo, comem nada, né? E uhum, o nada do Sartre, né, é exatamente esse lugar em que nós estamos, porque o Sartre vai dizer, bom, neste momento presente, eu não fui, eu não estou sendo aquilo que eu fui, eu não estou sendo uhum, algo do meu passado, mas eu também não sou aquilo que eu quero ser. Então eu sou nada, né? uhum. E o vazio, eu fiquei aqui pensando, talvez ele esteja aí, né? Entre a falta e o nada, né? O Uhum. vazio talvez seja essa experiência que, para mim, eu comecei a live aqui dizendo que é muito difícil, acho que, falar desse tema, porque eu não consigo definir o vazio. Eu acho que o vazio, ele é sentido, ele é vivenciado, né? E o vazio é isso, de uma experiência de algo, de um lugar sem objeto, sem direção, enfim, mas na possibilidade de, sem palavras, eu acho que é quando as palavras silenciam, eu usei essa expressão também, mas ele não necessariamente é de todo ruim, né? Eu acho que o vazio pode ser esse espaço aí que não tem, né? Não tem objeto, não tem. E a gente não tem que se movimentar necessariamente por causa dele, né? Enfim, eu não sei o que você Eu, pensa. eu fiquei pensando agora, você falou, é um espaço potencial, Hum, né? isso. Né? Eu achei interessante a distinção que você fez, né? É o nada, a falta e o vazio, né? Eu acho que é por isso, é muito complexo mesmo. A gente poder encontrar algumas palavras para poder operar isso, pelo menos é um pouco, eu acho que é a função do pensamento psicanalítico e a Uhum. filosofia, né? A filosofia não está tentando enfiar conceito para esconder a falta, para esconder a indeterminação também, né? A filosofia foi É, muito, é muito operativa nisso, a psicanálise também pode ficar aí nisso, né? sim. Um psicanalista que busca sentido em tudo, né? Pode ser tão paranoico quanto um psicótico, né? Uhum. Ah, e eu pensei agora, né? O Bion fala que o mais importante de uma sessão é aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente não sabe, né? É aquilo que fica num ponto cego. E, e isso é difícil, é desesperador às vezes de entrar em contato com isso, né? Com o Sim. vazio. Né? E aí me parece que ele pode angariar várias condições, assim, né? E você falando, eu fiquei pensando, tem toda essa filosofia existencialista, né? O Heidegger, o Sartre, o Albert Camus, né? Que é um Uhum. filósofo literário, e todos eles apontam para uma condição, assim, que é muito angustiante para o humano, que é se dar conta da sua indeterminação, né? Alguns não vão querer isso, não é uma saída de todos, né? E indeterminação é exatamente o que você falou. Eu não posso ser o que eu fui e eu ainda não sou o que eu quero ser. Então eu estou entre duas condições e por isso eu sou indeterminado. Por Sartre, isso é liberdade, não é por Sim, existencialismo, né? sim. Nada foi determinado. Eu não tenho uma essência. Então eu sou livre. Eu, isso, esse é o Chan, né, da filosofia existencialista. E isso é uma posição assim que ela precisa ser tomada com muita coragem, né? Se jogar no nada, nesse sentido. Uhum. E a gente pode pensar também até onde é o limite disso, né? Eu acho que nem o Sartre conseguiu fazer isso. É só ver a história dele. Eu acho que a pessoa que mais chegou próxima disso, talvez é o Albert Camus,
Mas, para além dos Uhum. filósofos, né, já estou aqui devaneando, mas para voltar ao tema do vazio, eu acho que o vazio ele se apresenta com vários nomes na sessão, né, psicoterapêutica, psicanalítica, enfim. Uh, ela pode ser um sintoma, ela pode ser uma queixa, ela pode ser... E vazio de modo geral, não da forma como você definiu, assim, né? Ela pode ser uma saída, ela pode ser uma cura, Sim. ela pode ser um momento de transformação, ela pode ser uma resistência. Eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu acho que quando você nomeia as diferenças entre a falta, entre o vazio e o nada, talvez a gente vá encontrando aí os caminhos, né? Porque aí volto na minha expressão que eu usei, que é como se o vazio fosse um espaço potencial, né? E eu acho que a gente pode explorar isso, se você achar que... Não, Se te suscitou alguma coisa aí, a ideia de espaço potencial. Porque eu pensei algumas coisas agora, mas não quero gastar todas as fichas de uma vez. não, mas eu acho que tem isso, né? É, o vazio é um espaço potencial. Eu também estou pensando, né, e reafirmando que talvez a gente não consiga lidar com ele, por isso que ele tem uma conotação de ruim. Não consiga, eu não Uhum. tenho muito esse costume, mas ele pode ser esse momento em que a gente para e simplesmente, né, É, lida com essa possibilidade de liberdade, mas não vai escolher no momento, né? E isso pode ser algo que te organiza. Mas também, é, Carlos, eu acho que a gente está aqui trazendo uma ideia de um vazio nessa esfera, vamos dizer, mais positiva, né? Mais criativa, mais organizadora. Mas eu também fico pensando que tem o vazio existencial da melancolia, né? Aquele é. vazio em que Mas aí será que é um vazio? então, eu também me questiono, porque às vezes a gente escuta, né, as pessoas dizendo, nossa, eu tô com um buraco aqui no peito, né? Tem um Uhum. buraco, tem uma falta. E às vezes, quando a gente vai ler e procurar alguma coisa de vazio existencial, tem muito material nesse sentido, né? E não tô Uhum. falando de psicanálise ou de filosofia. Material clínico, você fala. O senso comum, assim, o nosso cotidiano, a gente se refere ao vazio existencial como um buraco no peito, uma dor, uma Uhum. angústia, né? E eu queria trazer essa questão, né? Será que isso que nomeamos, né, nessa ideia como se fosse um vazio existencial, de fato é, né? Será que é algo tão melancólico? Né? Uhum. Ou será que isso já está muito mais pela via da angústia, né? Na via da falta de um objeto que a gente não sabe qual, né? É. E por isso que eu acho que o pensar em vazio existencial tem uma conotação ruim, Uhum. Uhum. porque eu acho Porque que o senso comum vai por esse caminho, né? Da já angústia. tem quase uma associação direta com o desprazer disso, né? Uhum. É, verdade. É, você falando agora, eu lembrei que eu atendi um paciente uma vez e ele tinha um problemão, assim. A gente ficou meses trabalhando, pensando esse problema, ele vinha, sessões e tal. E quando começou a aparecer uma esperança de que esse problema seria dissipado, foi muito interessante. Ele um dia parou, olhou para mim e falou assim: esse problema está sendo resolvido, né? E agora? Quando ele acabar, o que que eu faço? Eu tô com medo. Eu acho, aquilo me marcou, assim. Ele me olhou e falou assim: eu tô com medo. Porque, será que é só isso mesmo? Né? Aí tá a grande aventura, né? Que eu acho que é quando o sujeito consegue se olhar assim e ir com medo mesmo, perceber que às vezes um problemão ele produz um vazio depois também, né? Ele produz um vazio que pode deixar o sujeito no estado de inquietude, porque percebeu que no final das contas ele quer só tampar o vazio dele com alguma coisa. Ele não quer
se apropriar desse espaço potencial, assim, É. né? Se tornar mais genuíno, mais livre, se tornar quem ele é, né? Eu lembro do Bion, ele fala que no processo, né, assim, terapêutico, analítico, muitas vezes, quando o sujeito ele consegue expandir os seus espaços, ele se torna mais livre também, mais criativo, mas é uma condição em que ele tem que se apropriar exatamente disso, de um vir a ser, assim, de um vazio, e muitas vezes tem esse sentido um pouco de fazer o luto, né, de se colocar, de poder se apropriar do vazio, é muitas vezes perceber que quando você elabora uma questão que era muito conflitante, Uhum. aquilo ocupava um espaço mental, psíquico, que te cobrava energias, e que quando aquilo pode ser dissipado, aquilo o sujeito vai ter que lidar em algum momento com aquela falta. Esse para e que em muitos momentos, é mais comum, alguém ou o sujeito colocar um outro sintoma em cima daquilo e Uhum. não se apropriar desse espaço vazio para continuar sendo mais livre, né? É. E eu não sei se te ajuda na hora que você foi falando, o Fedidá também diz, né, que o vazio é um espaço psíquico da metáfora. Então, a hora que você estava falando, É, eu pensei nisso, né? É você poder colocar algo naquele lugar, né? E é, a Aline está trazendo uma reflexão importante. Acho que quando você cita esse caso que você acompanhou, o teu paciente, ela diz o que seria pior, o vazio ou o problemão? então, aí entra numa condição que é assim, né, poder, poder encarar de frente que às vezes, mesmo um problema que é um problemão, ele tá ali para tampar alguma coisa, né? Que o sujeito não quer se haver com aquilo. E muitas vezes uma dor de dente, né, para usar uma forma metafórica, que o Dostoiévski usa no Memórias de Subsolo, mas às vezes uma dor de dente para um homem melancólico é a maior alegria que ele tem, porque ele vai ter alguma coisa para reclamar, né? Não é vazio puro, né? É. Então, Aline, eu fico pensando que talvez a ideia que nós temos, né? É óbvio que seria dizer, o pior é sentir o vazio, né? Mas talvez é isso, né? O vazio está carregado, né? Dessa ideia, desse preconceito de que é ruim senti-lo, né? E o problemão, né? Ele vai ter uma função, mas ele, ele não necessariamente vai te colocar num lugar de, né, de um espaço potencial, de encontrar, enfim, algumas respostas, porque você resolve um problema e às vezes você cria outro, né? E o vazio, a partir do momento que você pode senti-lo ou vivenciá-lo, ele talvez te permite dar esse fôlego a você mesma, né? E aí eu volto na ideia, né, do Sartre, de te permitir fazer essa pausa para então escolher de fato, né? Então É, eu acho que o pior é o problemão, Aline. Eu ficaria com essa ideia, porque eu digo, né, a gente acho que não tem o costume de lidar com o vazio, né? Nós é, evitamos o vazio. é. Aí eu penso, assim, essa palavra costume, Carol, é que nem todo mundo tem uma constituição psíquica apropriada para poder se apropriar disso, né? Se a gente usar os termos do Winnicott, nem todo mundo É, conseguiu se desenvolver num processo psíquico, emocional, maturacional, capaz de poder se sentir como um indivíduo integrado, mais ou menos, né? Para poder lidar com as condições, né, da vida de uma forma mais ou menos também para lidar com o vazio, né, para lidar com a contingência, as coisas acontecem,
nem tudo é, assim, nem tudo, eu falaria nada, é um destino, né, que me persegue, sabe, eu caio sempre no mesmo lugar, porque tem algo do seu desejo ali também, e você não quer escutar isso, né? Sim. Então, e lidar com o vazio, eu acho que a gente está tentando, e talvez até, às vezes as pessoas ouvem isso, e eu acho que você está apontando bastante nisso, né? Que é contraintuitivo pensar o vazio como algo interessante, como algo que pode me transformar, me fazer me apropriar mais de mim mesmo, né? Isso é contraintuitivo, porque o que, de modo geral, se fala não, a gente tem que viver numa situação que é um pouco assim, falta preenche, né? Não dá conta, enfim, se descabela. Não tem aquele momento de... Porque o próprio vazio, ele te reconduz a um estado em que você tem que reconhecer seus limites, né? Tem que ter uma humildade enorme para isso. E poder, às vezes, fazer uma superação de si, assim. Sim, eu concordo com você, Carlos, que algumas pessoas não têm recursos internos para lidar com o vazio, mas eu fico pensando que é possível buscar ferramentas. Então, assim, pode Sim. até não haver recursos internos para lidar com o vazio, mas hoje, assim, para mim não tem desculpas. Hoje a gente tem ferramentas de diversas naturezas, de diferentes modalidades, diferentes modos. E então eu acho que eu ainda fico com a ideia, sabe? Tudo bem, é difícil lidar, eu não entendo o que é isso, mas espera, eu vou atrás de uma certa maneira, né? E eu vou tentar Sim, sim. lidar com esse vazio. Se eu não consigo sozinha, por conta própria, eu busco ferramentas, né? Então, não sei. Eu não quero discutir, né, a estrutura psicótica, enfim, a perversa. Eu só falo assim, de uma maneira geral, sem detalharmos, né? Uhum, uhum. Enfim, as especificidades aí de cada ser. Mas eu acho que tem como, né? O ser humano que ficar às voltas, né? E quiser ficar às voltas com esse vazio, aprender com ele e não fugir, não recuar, né? Diante desse vazio, ele encontra ferramentas para lidar, né? Uhum, uhum, uhum. E ainda. E... Não pode. Pode falar. Pode falar. Eu vou mudar um pouco. Eu penso assim, dá, com certeza, são ferramentas disponíveis, a nossa cultura propicia isso, né? Eu vejo essas ferramentas, por exemplo, numa terapia, nos livros, nas novelas, nos filmes, nas atividades físicas, às vezes, né? Nas conversas com amigos. Então, eu acho que, assim, é incontornável ter que lidar com isso. De uma maneira ou de outra, qualquer pessoa vai ter que lidar com isso no momento, assim, né? A questão é que não é fácil. Não é fácil, até porque a gente vive numa cultura que caminha o contrário a isso. A qualquer situação que te coloca num estado de vazio. Uhum. Pelo contrário, nossa cultura ela está sempre no estado de superlativo, assim, né? Tudo muito grande, tudo muito cheio, tudo muito assim, entretenimento, né? Tudo tem que te entreter, né? Tudo tem que te capturar, tudo tem que te aguçar sensorialmente, tudo tem que ficar assim, brilhando, né? E aí eu me pergunto, né? Será que em muitos momentos isso não funciona como uma evasiva, assim, né? Para mim não lidar com as condições. Eu acordo de manhã para tomar um remédio para me acordar, e aí à noite eu tomo um remédio para me dormir, né? E aí eu nunca consigo lidar. E aí qualquer estado de desafio diante do vazio que me põe em xeque, aí é desestruturante às vezes, assim, né? Mas a gente tem que chamar a atenção das pessoas, sim, que é possível, né? Não tem que ser nenhum super-homem fazer isso. Muito pelo contrário, né?
E o que eu ia, assim, colocar em questão, eu sei que não é o tema, mas eu acho que nos ajuda a pensar, né? Quando as pessoas dizem, ah, eu estou numa crise existencial, né? Hum, Eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando, né? É, será que essa ideia de ser o super-herói, né? E achar que tudo, né, precisa ser mantido numa linearidade, né? Num equilíbrio, ai, como eu não gosto dessa palavra, né? Ai, tem que ser um equilíbrio total das coisas. E aí eu fiquei pensando, quando as pessoas dizem, ah, eu estou em crise existencial, eu fiquei pensando, será que também não é uma evitação desse vazio? Porque para você se organizar, né, dentro dessa crise, esse, esse vazio, ele vai ser necessário, né? Assim, até para que alguma coisa organize, né? E uhum, às vezes eu fico pensando que a crise existencial, ela às vezes é um certo prolongamento e uma certa resistência em estar nesse estado, né, de vazio. é, Até porque eu acho que as pessoas entendem e associam, Carlos, não sei se você vai concordar, mas que o vazio existencial é tristeza. O vazio existencial é depressão. É aquela hora que eu estava falando, é melancolia, né? E não é nesse ponto que nós estamos tratando, e eu tenho dúvida se é isso mesmo, né? Estou dizendo uhum, aqui, acho que está ficando claro que não, né? Não, as pessoas associam de uma maneira errônea, mas não é desse espaço que nós estamos falando. não, é, exato. É, eu pensei assim, né? Talvez quando alguém se queixa com uma crise existencial, aí ela percebe esse estado de vazio que é um estado de exceção, assim, né? Uhum. E aí aquilo tem que ser logo superado, assim, né? E aí eu fico me perguntando, no final eu acho que isso, de uma análise, nós estamos em crise existencial a todo momento, né? Mas a gente vai conseguindo estabelecer, se a gente consegue estabelecer um vínculo com o mundo em que as coisas me foram dadas sob uma determinação, mas eu vou construindo meus vínculos com o mundo a partir do que você usou, né, o epíteto do existencialismo. A existência precede a essência, né? Ou seja, primeiro eu vou existir, eu vou experimentar, eu vou aprender com a experiência, eu vou lidar com as coisas, vou criar vínculos, vou brigar, né? Eu vou amar, vou destruir, vou reparar, e é assim. E eu vou tentar e aí a superação desse lugar é não querer criar, então, justificativas do que porque eu fiz aquilo, É, né? é o Enfim, É o Sartre que vai falar sabe, da má fé, né? má fé, má fé, má fé. Eu Crio lembrei uma agora do Nelson mentira, Rodrigues, eu crio uma é, mentira para mim mesmo. Para quem não conhece o né? conceito, né? Eu criei uma mentira para mim. Eu lembrei do Nelson Rodrigues, que não tinha nada com Sartre, muito pelo contrário, meti o pau no Sartre, mas ele falava uma coisa que vai de acordo com isso. Ele falou assim: ó, um dia a gente vai sentir falta do canalha honesto. Porque os canalhas que estão saindo agora, eles falam assim: ah, eu sou canalha porque, sei lá, eu sofri um trauma na minha infância. Eu sou canalha porque, ah, não sei, vai inventa qualquer coisa. E não porque o Uhum, cara gosta com aquilo. Eles se posicionam nesse sentido. uhum. Então, é uma fé, né? Muito boa lembrança assim, dessa expressão. É, o Sartre vai dizer isso, né? O quanto o sujeito vai se justificando, né? Vai encontrando argumentos que, que embasam ali um porquê, uma decisão, uma atitude, né? Mas na verdade ele está criando uma mentira para ele mesmo, né? É, E, é. e eu acho que nesse sentido da má-fé, voltando para a crise existencial, é por isso que eu disse, talvez às vezes um prolongamento, Carlos, é meio que essa tentativa, né, de fingir que algo, né, ou mentir para si mesmo de que algo está acontecendo, mas às vezes você não quer se organizar de fato, você não quer escolher de fato, né? Uhum.
E ao mesmo tempo, né, quando eu usei a expressão que o vazio ele pode ser um fôlego, é, eu fico pensando como o sujeito tem dificuldade de lidar, né, com o silêncio. Tem dificuldade de lidar quando eu falo que o vazio é, né, o silêncio das palavras. Então, assim, por quê, né? Parece que toda hora tem que estar numa atividade, como você estava colocando, tem que ser proativo, tem que fazer alguma coisa. E que dificuldade é essa, né, de lidar com consigo próprio, no final das contas? É isso que eu pensei, Carol. Eu acho que o silêncio é um convite a uma intimidade que pode ser muito sensível do sujeito entrar em contato com as, né? Eu acho que é uma intimidade o silêncio, assim, né? Um silêncio consigo, Uhum, né? E, e por que que ele tem tão... É difícil se perguntar por que que ele tem que se colocar... ele, né? Nós fazemos isso o tempo todo, né? Tô usando sempre uma terceira pessoa, mas nós, né? A gente tem que colocar as coisas para poder preencher isso, assim, né? Para saturar. Porque aí a hora que satura, aí a única saída é evacuar isso. Assim, aí evacua, aí põe outra coisa de novo, né? uhum. É, E às vezes eu escuto, né, algumas pessoas, mas fulano fala, 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 fala. Eu escutei essa semana uma pessoa em especial dizendo, nossa, eu não vi a hora de eu chegar na minha casa e ter um pouco de silêncio, porque fulano, né, foi falando como se fosse da distância de São Paulo até Votuporanga, né? Tipo, a pessoa foi falando, 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 a pessoa nem respira, né? Ou aquelas ligações em que as pessoas ficam 2 horas, né? Porque parece que esse silenciar-se, né, vai te colocar numa condição tanto para o outro quanto para você, né, do fôlego, da pausa, uhum, né? É uma uhum. pausa e tá tudo bem, né? Tá tranquilo, até porque é difícil também, é difícil existir, né? É É, difícil experienciar, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que pensar nisso tudo, né, Carlos, não estou nem colocando aqui como uma crítica, né? Nossa, nossa, é super tranquilo, vamos lá, porque essa humanidade não faz isso, né? Eu comecei a live falando que isso é uma questão desde Aristóteles, né? Então, assim, olha só, é algo que eu acho que vai continuar nos acompanhando, né? vai, vai. Eu acho, assim, eu tendo a pensar, e a minha visão de homem, assim, né, enquanto espécie, de que isso é uma constituição, é da constituição humana, assim, da natureza humana, né? Eu acho que até hoje a gente usar a expressão natureza humana provocar, assim, né? Porque a gente não quer se haver com isso também, mais, né? E se haver com esse vazio, assim, né? E é interessante, né? Você falando assim, eu penso em situações em que ou se a gente está como analisando, ou se está no lado de terapeuta, né? Ou a pessoa fala, 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 né? Ou a gente fala, 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 e aí de repente você vira, o analista vira e fala assim, você escutou o que você disse? É. Nossa, dá aquele, passa um raio, assim, Não, não sei o que eu falei, ou a não pessoa vem e escutei, fala, hã? Ela não estava sendo também, né? não tava evacuando, É, tava evacuando, né? vomitando. Vomitando, né? Então, e para que, né, isso? Isso parece tão simples, mas isso convoca a gente a fazer esse exercício. E é um exercício que não é nada natural, eu diria. Assim. Ele é inquietantemente desconfortável e é para poder se apropriar disso. Assim, né? Uhum. Isso não vem dado. Enfim, mas é isso, né? Eu acho que quando, voltando à questão, né, você falou assim, não, tem ferramentas para a gente poder fazer esse exercício, né? Exato, né? E uma dessas, me parece, a terapia, ela é exatamente, não exatamente, mas ela vai muito por esse caminho, né?
E o quanto que ela pode se tornar uma ferramenta poderosa, porque você está ali sozinho consigo mesmo, mas de repente, às vezes você olha para o lado e tem alguém ali, né, É. escutando e podendo fazer esses tipos de apontamento, de provocação, às vezes, para convidar a gente para poder existir dentro desse vazio, assim, né? E, que é muito difícil, né? Não é nada fácil mesmo. A gente não está banalizando isso. Acho que essa é uma grande questão e que convida a esse risco. É um risco, né? É viver assim sem, às vezes, perceber que não tem. As coisas não estão determinadas, não estão nada dadas assim. As coisas mudam de uma hora para outra. De repente acontece alguma coisa e o chão se mexe e aí, né? Será que você vai ter Uhum. fôlego para poder se sustentar, né? Uhum. E quando você também trouxe o contexto da análise, né? Eu também fiquei pensando o quanto o próprio analista parece que ele também no início, ou em alguns momentos, ele também tem dificuldade do silêncio, né? Então, às vezes eu já ouvi, né, alunos, estagiários dizendo: nossa, mas eu fiquei em silêncio, mas quando eu olhei para o relógio tinham passado 15 segundos, né? Então, assim, e o quanto às vezes o silêncio ele é angustiante até para o próprio profissional. Uhum. E ao mesmo tempo, quando parece que o silêncio começa né, a ter um espaço mais tranquilo, vamos dizer assim, a ser esse espaço de metáfora, né? Eu vou usar o Fedidar. Eu Uhum. percebo na minha experiência também, Carlos, que quando eu silencio e o paciente silencia, eu não vou dizer 2 minutos, não vou precisar o tempo, mas está ali em silêncio, às vezes surge algo, brota algo que se eu tivesse invadido com uma pergunta, né, aquela pessoa, ela não traria, né, um determinado contexto. Então, acho que isso exemplifica, né, pelo menos acho que traz uma exemplificação para quem está nos ouvindo, né? Então, assim, é desse vazio que nós estamos falando, esse vazio que é um espaço, sim, né, de potência, e algo pode surgir É, que vai ser organizador. é, A única é. coisa é que você tem que senti-lo, você tem que É, vivenciá-lo. é o único caminho, assim, né? Experimental. É, E talvez no começo haja uma tendência de querer sempre, assim, ou se evadir disso com palavras, com movimentos, né? Criando resistências, né? Criando pontos em que, assim, parecem impenetráveis, porque tem que criar uma barreira contra o vazio, mas na medida eu acho que, uhum, em que ele vai sendo colocado, ele é uma espécie assim de terreno fértil, muito fértil, né? Para poder dar espaço para pensamento. O pensamento só acontece quando existe vazio, quando existe espaço, é, né? Eu, e é interessante, né? Como a gente está usando uma ótica agora, eu pensei aqui, né? Muitas vezes isso acontece numa inter-relação, assim, né? Pensando no desejo, assim, às vezes um sujeito que quer ficar se antecipando ao desejo do outro e preenchendo o outro com mil coisas, com palavras, com objetos, consigo mesmo, e, e aí aquilo, a outra pessoa não está pedindo nada daquilo, uhum, né? E de repente isso cria, assim, uma relação, assim, disforme, e aquele que acha que tem que preencher, que tem que falar, que se sente desprezado, não sei, às vezes, porque percebe que o outro não acolhe, ou se sente um capacho porque faz tudo, né? sim, De repente, não se dá conta de que ele não deixa um espaço de vazio para o outro desejar, um espaço de vazio para o outro falar o que o outro deseja, assim, né? O que o outro pensa, né? Então, é um exercício, eu diria, uma luta, é um cuidado de si, para usar uma é, expressão grega, né? É um cuidado de si, e tem a ver, eu acho, com esse momento assim de uma metabolização,
né? Hum, Quando a gente ingere um alimento, precisa daquele tempo para poder uhum. metabolizá-lo, para aquilo poder criar proteína, né? Para aquilo poder criar energia na gente, né? E não, enfim, eu acho que é um momento crucial, assim, de experiência de si mesmo. Eu pensei o seguinte quando estava falando, Carlos, a falta daquele objeto, né, que nos coloca para o movimento, nos mobiliza, a falta do objeto nos provoca, de fato, quando esse objeto não vem ou não diz o que a gente queria ouvir, nos provoca frustração ou privação, né? O vazio, experienciar esse vazio, nos provoca ou nos possibilita aprendizado. Eu acho que Uhum. são entende? Dois espaços com funções e recursos e mecanismos diferentes. Então, Uhum. é disso, né? Quando a gente está aqui colocando que o vazio, ele se faz mais que necessário, ele possibilita aprendizado a partir do momento que você experiencia. A falta, não. Exato. Quando você, né, busca algo porque você quer muito, porque aquilo é o teu desejo, aquilo não vem, nossa, você se frustra, você se sente irritadíssimo, né, pelas privações Uhum. que o objeto, né, enfim, não te proporcionou. Não Então, compareceu, né? são dois movimentos, é, mas são dois movimentos distintos, assim. Isso. Acho que você resumiu bem agora. É, você colocou uma forma bem clara, assim, é isso mesmo. Assim, o vazio lhe proporciona aprendizagem, né? Aprender com a experiência, né, do vazio. Isso, Enquanto, é. né, enquanto que a falta, ela proporciona frustração, né? Uhum. A privação, né? Que também proporciona de uma maneira isso. E aí cria se o sujeito não consegue, a Aline escreveu aqui anotado no meu caderno. Eu acho que no final eu vou pedir o caderno dela emprestado, hein, Carlos? Muito É bom. legal. E aí, né, cria uma relação com o mundo e com os vínculos que eu crio com o mundo, em que quando eu não consigo o que eu quero, eu colapso, né? Ou eu não necessariamente colapso, mas eu me desestruturo e aí eu quero encontrar uma justificativa, né? Porque as coisas Uhum. não aconteceram, né? Pro meu ódio, muitas vezes, pra minha frustração, pra minha angústia. E é isso, poder, e eu fico pensando assim, né? Poder lidar com o vazio como se ele fosse um amigo muito íntimo é uma liberdade que você só pode, não dá para descrever, é só experimentando, tá? Porque como você falou no começo da live, não tem palavra, não tem palavra que registre, não tem representação. É, Então é só poder experimentando, a gente pode criar um monte de metáfora aqui, né? é. Pensando nisso, mas é só passando por isso que a gente percebe o quanto há de liberdade nisso, né? E aí a Sim. gente e aí tem um ponto agora, né? O nosso mundo, a nossa cultura moderna, ela não que ela seja melhor ou pior do que outros momentos, ela sempre foi meio assim, né? Sempre, né? O mundo sempre foi meio assim, meio capenga. A gente quebra aqui, arruma aqui, quebra ali, é assim, né? O quanto a gente atrela, mas no momento atual, a liberdade ao prazer, ou no sentido de que, como eu posso colocar isso? De que eu tenho que me sentir assim completo, satisfeito, né? Como se a liberdade fosse eu ser autônomo, senhor de mim mesmo, onipotente, Uhum. né? E eu não, me parece que a liberdade é muito mais uma via negativa, no sentido de perceber os meus limites e que eu perceber que às vezes é o que eu posso fazer aquilo naquele momento, perceber que eu estou fazendo as coisas porque eu desejo, porque
eu me identifico com aquilo, porque enfim, porque aquilo tem a ver comigo. E aí tem sentido, eu acho, a liberdade, assim, uma espécie de expansão psíquica, mental mesmo, de eu conseguir me apropriar do meu mundo, né? E não cair na má fé, não cair no ressentimento, né? Um problema enorme é esse. Não cair na melancolia, Uhum. né? E não cair numa excitação, assim, É, onipotente das coisas, né? Negar a realidade. Então, eu fico pensando na questão da liberdade como isso, a liberdade interior, uma liberdade interior, assim, né? Não é necessariamente a liberdade de eu comprar uma passagem e ir para não sei aonde, né? Não é disso que a gente está falando. É inclusive a liberdade de não desejar coisas assim e se sentir bem com isso, é, né? É disso que a gente está falando, né? é. É um esvaziar-se, né? Quando você fala do amigo, né? É um esvaziar-se de uma maneira que é suportável, né? Dentro de um limite saudável, suportável, e que esse esvaziamento te traz, né? Isso você está trazendo novas possibilidades, né? Ou pelo menos aprendizado de algo. É. Quantas vezes um sujeito não está fazendo alguma coisa não porque ele quer, mas É, porque ele acha que ele tem que agradar, né? Ou ele imagina que o outro imagina dele, né? Quantas vezes isso acontece? E aí, se ele não tem isso, ele cai no vazio. E aí, quando ele cai no vazio, nesse sentido, ele vai ter que lidar com isso. Agora, o que você quer? O que queres? Né? O que queres? Ah, não sei. Bom, vamos procurar. Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você deixava levar, né? é. Eu acho que podemos, então, ficar com esse esvaziamento, né? Uhum. Tá bom, Sem, então? como nós dissemos, né? Sem a pretensão de definir, né? Mas de poder pensar, né? Uhum. Nessa experiência. E eu acho que cada um, Carlos, se cada pessoa viesse aqui conversar, talvez o vazio teria, né, uma representação, né? Distinta, diferente, mas que se a gente pudesse, né, algo de comum teria, né, que é essa possibilidade aí metafórica. Muito bom. É. Por mim, acho Bom, que se acho que é temos isso algumas mesmo. perguntas, eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Será que vem alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente espera aqui. Mas, Ficamos um pouco no silêncio. né, é um tema, eu acho, fascinante para pensar, assim, muito, muito rico, né? A Uhum, Aline agradeceu, foi muito bom. Abraço também, Aline, tá também. firme e forte, assim, toda a live. A gente agradece, é muito legal, né? Sim. Até quando eu iniciei, Carlos, né? Você não estava e ainda não tinha entrado ninguém, né? Eu fiquei pensando, eu vou falar para mim mesma, né? Como é que eu lido com esse, né? Foi uma É, experiência bem interessante. Aí depois as pessoas foram entrando, mas enfim, eu acho que é um pouco essa experiência do vazio, né? Então, é, essa coisa que você se pega nesse momento, né? Assim, sem objeto, uhum, sem olhares, né? Sem a obrigatoriedade de algo, porque não é a falta de um objeto, né? Muito bacana. uhum. Então tá, bom, muito obrigada então a todos, Carlos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Até a semana que abraço. vem. Até semana que vem, mais uma live. Tchau, Mais tchau. uma. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.